Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Pneumoteca aqui no nosso canal do YouTube, sempre discutindo artigos em pneumologia, as doenças mais prevalentes em pneumologia, tratando aqui principalmente para o clínico. Convido a você a nos seguir no nosso Instagram, onde colocamos sempre as nossas novidades, as informações sobre o nosso canal, sobre o nosso site. Peço a você que se inscreva aqui no nosso canal, você que já está assistindo esse vídeo, que dê um joinha, dê um like, que vai nos ajudar sempre a estar trazendo novos vídeos com novas informações. E convido você a conhecer o nosso site pneumoteca.com.br com alguns cursos na área de pneumologia, mas sempre pneumologia para o clínico. Nosso artigo de hoje vai falar sobre o impacto do Mycoplasma pneumoniae nas exacerbações de asma, um tema bem importante. E eu, no final, lembrar sempre que existe a nossa tradicionalíssima dica de cinema. Então vamos lá para o nosso artigo. Então esse é o nosso artigo, os efeitos relacionados à idade do Mycoplasma pneumoniae, infecções por Mycoplasma pneumoniae, em exacerbações de asma em crianças. Mas isso aí você pode levar também para o adulto, porque o Mycoplasma ele atinge crianças, atinge adultos, adolescentes, enfim. A gente pode levar essas informações para outras faixas etárias. Esses são os autores a quem nós agradecemos a realização do estudo. Vai nos dar informações para que nós possamos utilizar no nosso dia a dia. E esse trabalho foi feito nesses serviços na Coreia do Sul. Foi em mais de um serviço, é um trabalho multicêntrico. E foi publicado no Pediatric Pulmonology em 2024. Então, na introdução, os autores relatam que existe um papel das infecções na patogênese da asma, principalmente em crianças, mas em adultos também. Ele permanece um pouco incerto, apesar de a gente conhece bem, principalmente as infecções virais como desencadeadores das crises de asma. O micoplasma é um patógeno muito comum das pneumonias adquiridas na comunidade e tem um potencial também grande de desenvolver exacerbações de asma. O sistema imunológico, né, o micoplasma, ele pode afetar a resposta do sistema imunológico e o controle neural do trato respiratório, segundo os nossos autores. E pode servir também como desencadeador de reatividade brônquica e inflamação pulmonar, que a gente sabe que são as bases aí para a piora do quadro de asma, né? Então, havendo uma demonstração da relação de micoplasma e aumento do risco de exacerbação por asma, isso daí pode impactar no manejo da asma e é justamente isso que os autores querem estudar nesse trabalho que fizeram. Então, os objetivos dos autores foram analisar a relação entre infecção por Mycoplasma pneumoniae e o desenvolvimento de exacerbação de asma em crianças. E avaliar essa relação em crianças com e sem comorbidades alérgicas. A gente sabe que a alergia tem um impacto importante na asma, na doença asma como um todo. Então, a metodologia do estudo, esse foi um estudo retrospectivo de coorte, né? Então, um estudo de segmento, analisando registros médicos de pacientes abaixo de 19 anos na Coreia do Sul entre 2002 e 2017. Foi um estudo de base populacional, com pacientes com hospitalização por infecção por Mycoplasma pneumoniae como diagnóstico principal. Ele só não disse como foi feito exatamente esse diagnóstico, porque exatamente foi um estudo de base populacional, então ele pegou o diagnóstico, né? Ele usou o CID, né? Não sei se exatamente é o CID lá na Coreia, mas ele usou o CID para fazer esse diagnóstico de Mycoplasma pneumoniae. E havia esse grupo controle de pacientes, do grupo de exposição, que eram pacientes com infecção por micoplasma, e um grupo controle, que são pacientes sem infecção por micoplasma, ou história de asma ou doença respiratória crônica. Então eram dois grupos. O desfecho seria a exacerbação de asma, definida como hospitalização com diagnóstico de asma, pelo menos 6 meses após a infecção pelo Mycoplasma pneumoniae. E foi feita uma proporção, né? O grupo exposição era 1 para 4 pacientes do grupo controle. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e esse foi
A análise estatística foi feita por esse programa de estatístico SAS, versão 9.4. Com relação à população do estudo, após aplicar os critérios de inclusão e exclusão e realizar o pareamento, houve um pareamento dos dois grupos, por um score, né, de 1 para 4, como foi dito no slide passado. Então, o estudo incluiu, depois de todos feitos esses critérios, 84 mil do grupo exposto, quer dizer, crianças com infecção por Mycoplasma pneumoniae, e 336 mil por grupo não exposto, crianças sem infecção por Mycoplasma pneumoniae. Então, a gente tem um N muito bom, né? Isso ele fala, inclusive, no final do artigo, que foi forte do estudo, foi justamente ter um N muito bom. E foram 12 anos de acompanhamento, como foi dito antes, e uma média de segmento de 2,3 anos. Antes de mostrar os resultados, eu queria convidar você a conhecer o nosso site pneumoteca.com.br, onde lidamos sobre pneumologia, principalmente pneumologia para o clínico. No site nós temos 4 cursos à sua disposição, que são cursos que vai ajudar você no seu desenvolvimento da sua profissão, no seu dia a dia. Ele vai lhe dar informações que você vai utilizar como clínico geral. A grande maioria dos profissionais médicos, mesmo não sendo pneumologia, lidam com doenças pulmonares ou doenças respiratórias. Então, nós temos o curso Imagem do Tórax, a gente fala sobre radiografia e sobre tomografia de tórax, são 14 aulas sobre isso, mais 3 aulas sobre discussões de casos clínicos, todos os aspectos da radiografia e da tomografia, desde a radiografia normal às alterações provocadas pelas patologias. O nosso curso de gasometria arterial também, a gasometria é um exame muito utilizado, principalmente em pacientes graves, em pacientes de pronto-socorro e pacientes de unidades de terapia intensiva. Então, todo profissional que trabalha nesses setores, ele precisa saber interpretar bem uma gasometria arterial. Você vai ter a oportunidade nesse curso. Temos o curso de lesões pulmonares, onde discutimos todos os aspectos sobre derrame pleural, bronquiectasias, atelectasias e pneumotórax, vai desde a fisiopatologia da etiologia até o tratamento dessas situações, que são comuns em muitas doenças. E o curso de fisiologia da respiração, para quem quer novamente entender mais como funciona e que também vai ajudar você a entender a fisiopatologia das doenças. Então, convido aqui a você a conhecer o nosso site pneumoteca.com.br. São cursos de baixo custo e que vai ajudar bastante você no seu dia a dia como profissional de saúde. E voltando aos resultados, né, eles fizeram as características da população, tanto do grupo exposição como do grupo controle, e verificaram que com relação a sexo, com relação à residência, né, você morava em cidade, morava em campo, e assim por diante. A renda dos pacientes e o ano do nascimento, verificaram que as características demográficas eram iguais para os dois grupos. Isso é muito bom, porque fortalece os resultados. Se você tem dois grupos iguais, os resultados serão mais consistentes do ponto de vista estatístico. Bom, com relação aos efeitos relacionados à idade, ele mostra um gráfico, que é um gráfico do odds ratio, né, que é as razões de chance de o paciente apresentar as exacerbações de asma diante da infecção pelo Mycoplasma pneumoniae. E ele verificou aqui, olha, essa linha amarela é a linha relacionada à hospitalização por asma. Ele verificou que houve um aumento nos pacientes com infecção por Mycoplasma, crianças abaixo de 23 meses, isso aí aumentou para crianças de 24 a 71 meses, depois, após essa idade, até 6 anos, houve uma queda nessa razão de chance. Então, ele verificou, com relação à idade, que a razão de chance de hospitalização com asma, como diagnóstico principal, foi quase 2 vezes maior em crianças infectadas pelo Mycoplasma pneumoniae entre 6 e 23 meses, foi mais de 3 vezes maior naquelas diagnosticadas entre 24 e 71 meses após a exposição do que as crianças que não tiveram exposição
pelo Mycoplasma pneumoniae e foi menor, mas ainda significativo do ponto de vista estatístico, em crianças após 6 anos. Veja que o odds ratio deu aqui, nesse caso, 1,23, houve 1,23 mais chances, né, que o intervalo de confiança ele foi acima do 1 da unidade, então foi uma relação estatisticamente positiva. Então, foi em crianças menores, foi 2 vezes mais, foi mais de 3 vezes nas crianças de 2 até 4, 5 anos, aí, e depois, após 6 anos, isso aí baixou, certo? Então, essa foi, com relação à idade, foram esses que foi verificado nos dados do artigo. Ainda com relação aos resultados, o risco de asma em crianças expostas pelo Mycoplasma pneumoniae, veja só, a hospitalização no grupo controle foi de 0,61% e no grupo exposto foi de 1,98%. Então, houve 2,86 vezes mais chance de internação hospitalar em pacientes que apresentaram infecção pelo micoplasma do que os que não apresentaram. E esse dado foi estatisticamente significativo, uma vez que aqui veja que é acima da unidade, né, de 2,6 a 3,06, não passou pelo número 1. Essa mesma situação foi verificada nos pacientes diagnosticados que precisaram utilizar o corticoide sistêmico. 6,72% dos pacientes do grupo controle, quer dizer, do grupo não infectado, precisaram usar o corticoide sistêmico contra 9,9. Então, houve uma associação também estatisticamente significativa. 1,38 vezes mais chances de utilizar o corticoide sistêmico do que os pacientes que não foram expostos ao Mycoplasma pneumoniae. Os autores estudaram também os subgrupos, que eram de pacientes que tinham alergia, eles separaram esses subgrupos dos pacientes que tinham alergia e os pacientes que não tinham alergia. Vamos ver qual foi o resultado que eles encontraram. Veja vocês que dos pacientes que tinham alergia, 0,59% precisou de internação contra 0,15% do grupo que não tinha infecção pelo micoplasma. E o uso de corticoide sistêmico, 3,92 contra 2,27. Essas duas situações foram estatisticamente significativas. Então, quer dizer, pacientes que tinham alergia e que tiveram infecção por micoplasma, houve uma associação estatisticamente significativa para maior hospitalização e maior uso de corticoide sistêmico. Uma chance de 2,76 vezes acima para hospitalização e 1,30 para corticoide sistêmico. Quando ele separou o outro subgrupo, que eram pacientes não alérgicos, o que é que ele encontrou? O grupo que teve o micoplasma, 1,31% para internação contra 0,46%. Essa associação mostrou um hazard ratio, né, que é uma razão de chance também, de 2,98 vezes mais chance de internação em pacientes que tiveram micoplasma. E o uso de corticoide sistêmico, 1,41 chances mais vezes também no paciente que tiveram micoplasma, 5,97 e contra 4,45. Quer dizer, a infecção por micoplasma, ela proporcionou mais internação e mais uso de corticoide sistêmico, tanto em pacientes alérgicos como em pacientes não alérgicos. Então, na discussão, os autores relatam que os resultados mostraram que o Mycoplasma pneumoniae aumentou o risco de exacerbação por asma de uma maneira geral. Essa associação permaneceu positiva em pacientes não alérgicos e pacientes alérgicos, como nós vimos. O micoplasma, então, pode ser um importante fator na asma em crianças, em desencadeador de exacerbações por asma, e ele compara com alguns estudos anteriores. Veja só, um estudo de 2014 mostrou que uma proporção significativa de crianças alérgicas infectadas pelo micoplasma desenvolveu posteriormente asma secundária. E um outro estudo, também de 2014, indicou que a sensibilização atópica e um histórico de asma pode aumentar o risco de infecções por micoplasma. Então, isso implica uma associação bidirecional. Olha que interessante. Quem tem asma pode ter mais chance de desenvolver micoplasma, infecções por micoplasma, e quem tem infecções por micoplasma tem mais chance
de desenvolver exacerbações por asma. Então, é uma associação bidirecional. Os autores relatam ainda que componentes celulares bacterianos ou fatores de virulência produzidos pelo Mycoplasma pneumoniae pode provocar aumento de indução de citocinas pró-inflamatórias, pode promover desencadeamento de ativação de linfócitos, alterações dos parâmetros imunológicos e indução ou agravamento de asma, como de acordo com tudo isso que acontece pela infecção pelo micoplasma. Tanto induzir o início da asma, as primeiras crises de asma no paciente, como provocar agravamento, quer dizer, maior número de exacerbações sobre asma. Um estudo de 2000 com crianças que visitaram pronto-socorro em episódio de sibilâncias mostrou que a infecção por patógenos respiratórios como Mycoplasma pneumoniae e Chlamydia pneumoniae, que são responsáveis pelas infecções atípicas, e estavam associados à sibilância recorrente, independente da atopia, e o micoplasma contribui para a inflamação de vias aéreas e hiperresponsividade, levando asma independente das condições de alergia, como mostrado no estudo atual. Esses dados que foram mostrados nesse estudo foram consistentes com o dado do estudo atual que foi feito agora na Coreia do Sul e que estamos estudando aqui. Muito bem, por faixa etária, foi visto, né, que crianças de 24 a 71 meses têm um risco 3 vezes maior. Esse é um período de maior vulnerabilidade, é um período de maior infectividade. Os pacientes começam a entrar para a escola, ter mais vida social, então eles ficam mais vulneráveis, tanto às infecções, como às outras infecções virais também. A presença de inflamação grave durante a infecção pelo micoplasma em crianças pré-escolares sugere que essa infecção pode atuar como um fator predisponente e que desencadeia a asma nessa faixa etária. O risco de asma diminui em pacientes após 72 vezes, mas ele permaneceu fortemente significativo. Então, depois de 72 meses, caiu um pouco, mas ele permaneceu significativo ainda. E a redução desse risco nessas crianças maiores pode ser resultado já da maturação imunológica no organismo das crianças, que começa a promover a produção de anticorpos, e aí isso tende a cair um pouco. Bom, nas conclusões, os autores relatam que o estudo atual mostra que o micoplasma pneumoniae está relacionado com a asma, mesmo sem envolvimento da atopia, que o tratamento de micoplasma pneumoniae pode reduzir o risco de exacerbações de asma e que essas descobertas podem subsidiar estratégias preventivas direcionadas para melhorar os resultados da saúde em crianças de risco. Então, tratamento do micoplasma, na suspeita do micoplasma de pneumonia, pode reduzir o risco de asma e pode também retardar ou evitar induzir o aparecimento de crises de asma. Essa é a conclusão que ele chega através dos dados que tiveram nesse estudo. Bom, vamos fazer algumas considerações aqui para a nossa realidade, né, a realidade brasileira. A, a etiologia, me lembro aqui da professora Fátima Pombo, do Rio de Janeiro, que a etiologia das infecções respiratórias, se a gente for aqui no Brasil, ela já vai ser diferente lá do sul para o norte do Brasil e assim por diante. Então, em outros países, essas diferenças são muito grandes. Então, o Brasil tem uma realidade diferente dos países asiáticos. A gente, realmente, nos estudos de literatura, a gente encontra um grau muito maior de infecções por micoplasma e por germes atípicos do que aqui no Brasil. De todo jeito, nós temos aqui uma dificuldade de isolamento do Mycoplasma pneumoniae. O micoplasma, para ser isolado, ele precisa ou de uma cultura, o que não é fácil, é uma cultura demorada, que dura para ficar pronto, esse resultado para ficar pronto dura vários dias, então não é um resultado fácil. A gente sabe a dificuldade de isolar germes por culturas e no micoplasma é mais difícil ainda. E a outra possibilidade do isolamento seria através da sorologia, que nem sempre a gente consegue, a gente não tem a virada imunológica ainda, o paciente não deu tempo de produzir o anticorpo ainda para. Então, muitos dados vão se tornar negativos. Então, tem essa dificuldade. O trabalho ele não mostra como foi feito esse diagnóstico, foi só diagnóstico clínico, se foi diagnóstico sorológico,
Então, ele não fala isso, ele só fala no diagnóstico. Então, a gente tem essa dificuldade de isolamento e a gente tem dificuldade de saber, do ponto de vista estatístico, né, de prevalência, de incidência das infecções pelo micoplasma no Brasil. Nós fazemos muito mais o diagnóstico clínico mesmo. Sabemos que a causa mais frequente, pelo menos na nossa realidade, das exacerbações de asma no Brasil, ainda são os vírus e os aeroalérgenos, né, fumaça, poeira doméstica, o infiltrado mofo de parede, esses são os mais importantes. A gente não sabe a realidade do micoplasma aqui no Brasil, né? E, né, apesar dos dados terem mostrado que o micoplasma é importante, a gente não vai iniciar aqui o uso de macrolídeo para todas as crianças e todos os adultos que tiverem uma crise de asma. Não é assim que a gente deve fazer esse raciocínio. Mas que são dados que a gente também deve levar em consideração. Né? Levar em consideração também que a gente tem os efeitos adversos dos antibióticos, principalmente a longo prazo, né? O aumento de resistência bacteriana, você vai também estar alterando a flora normal do indivíduo, você está dando um antibiótico se não tem necessidade para isso. Então a gente não vai começar o macrolídeos para todos, apesar de a gente também deve levar em consideração os dados que foram mostrados nesse exame, nesse estudo, desculpa. Então, o estudo atual, de todo jeito, ele serve como um alerta para a possibilidade de micoplasma pneumonia nas exacerbações de asma dos nossos pacientes, tanto em crianças como em adultos. Principalmente quando a gente tentar identificar pelo quadro clínico, né, a presença de sintomas não respiratórios, alterações de pele, alterações de conjuntiva, alguns outros sintomas não respiratórios que acontecem nas infecções por micoplasma, a crepitação após o uso do broncolatador, né? A gente na crise de asma vai escutar o sibilo. Depois que a gente faz o broncolatador, existe broncolatação, a sibilância melhora. Na presença de crepitação, principalmente se for uma crepitação mais difusa, é uma possibilidade de micoplasma. A radiografia de tórax que a gente não faz sempre em pacientes com asma, mas na presença de crepitações podemos fazer, e ele vai ter aquelas infiltrações irregulares, umas infiltrações principalmente intersticial, mas alguns infiltrados também alveolares de modo irregular, tá certo? E também tosse persistente, que a tosse é o principal sintoma das infecções por micoplasma. Você fez o tratamento ali com o broncolatador, fez o corticoide, às vezes, quando há necessidade, ele persiste ainda com tosse, pode ser pela presença do micoplasma. Então, é mais uma situação que a gente deve ver nesses pacientes com asma, levar em consideração os resultados que a gente encontrou aqui e lembrar da possibilidade de uma crise asmática estar sendo decorrente de uma infecção pelo micoplasma pneumonia. Bom, era isso, o artigo era esse. Vamos aí à nossa tradicionalíssima dica de cinema. Então, nossa dica de cinema hoje vai para esse filme que se chama A Vida dos Outros. Esse filme eu estou fazendo porque foi uma lembrança. Eu encontrei esse final de semana com um amigo que eu fazia algum tempo que eu não via, Pedro, e eu indiquei esse filme para ele assistir e ele me encontrou e mais uma vez ele se lembrou desse filme que ele gostou muito. Então, por conta dele aqui, eu estou fazendo essa dica de cinema hoje porque esse realmente é um filmaço. Muito bem, Pedro, meu amigo, obrigado pela lembrança. Um forte abraço para você. Esse é um filme de 2006, é um filme alemão e ele foi dirigido por este rapaz aqui, desse nome difícil de pronunciar. Vamos ficar aqui só no Florian mesmo, tá certo? E ele se passa na Alemanha Oriental durante a Guerra Fria aí na década de 70, 80, antes da queda do Muro de Berlim. E o filme narra a história desse agente aqui, que é interpretado por esse ator chamado Ulrich Müller, vocês desculpem mais uma vez o meu alemão, e é um agente da Stasi, que era a polícia política de repressão na época da população para quem era contra lá, o regime comunista da Alemanha Oriental. Né? E ele era um agente exemplar da agência da Stasi lá, tinha total confiança dos seus chefes, e tanto que no início do filme ele aparece fazendo um interrogatório contra um jovem lá, e ele sabe todas as técnicas de interrogatório, é um agente muito bem treinado para investigar as pessoas e assim por diante. E ele é encarregado de fazer uma ausculta na casa de um casal, tá certo? Que era esse casal que está aqui.
Só uma informação, esse ator que fez o agente da Stasi, ele faleceu um ano depois desse filme, ele teve um câncer de estômago e acabou falecendo. E ele vai fazer, é encarregado de fazer uma ausculta na casa desse casal aqui. Esse jovem aqui, ele é um escritor alemão, e aqui é a sua esposa, que é uma atriz, tá certo? Até então não havia nada de contra as ações do escritor sobre o regime, mas ele foi indicado a fazer e ele vai cumprir as ordens, obviamente. Sem querer dar spoiler, né? Mas ele aos poucos vai entendendo por que é que foi colocado a ausculta na casa desse casal. Olha aqui ele fazendo aqui a ausculta, ele passa dias e dias e horas fazendo todo um relatório aí sobre isso daí. Bom, e muitos fatos vão acontecendo, né? E eu não vou entrar aqui no spoiler para que você possa assistir esse filme. É extremamente interessante esse filme. Na verdade, ele é uma aula de história e mais do que isso, é uma aula de vida. Foi vencedor do Oscar de filme estrangeiro em 2006, tá certo? E naquela época os filmes que não eram ingleses eles não concorriam a melhor filme. Por isso que ele acabou que não concorreu, só concorreu ao filme estrangeiro e acabou vencendo o Oscar, tá certo? A revista dos Estados Unidos, a National Review, ele nomeou A Vida dos Outros como o melhor filme dos últimos 25 anos. É um dado importante aqui para você assistir esse filme. Então, resumindo, é um filmaço. Fica aí a nossa dica de cinema mais uma vez. A Vida dos Outros. E o nome em alemão é esse mesmo, tá certo? Só foi uma tradução simples. Onde assistir? No Amazon Prime, para quem é assinante, no Google Play e nessa outra plataforma aqui, que eu nem conheço, a Mubi, tá bom? Pessoal, então até a próxima. Próxima semana, novo artigo e nova dica de cinema. Até lá.